Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindo aí a mais um vídeo, galera. Vim trazer pra vocês aqui um vídeo aqui do João Guilherme. Trazer pra vocês aqui que ele fez uma análise aí do jogo aí Flamengo e Corinthians, né? Que o Flamengo se classificou aí na raça, beleza? Jogou pra caramba e o João Guilherme fez essa análise aí, beleza? Se você gostar do vídeo aí, galera, se inscreva no nosso canal aí, beleza? Ative as notificações aí para não perder novos vídeos. Então, sem muita enrolação lá, galera, vamos pro vídeo. E vamos falar do jogo. Corinthians 0, Flamengo 0. Antes da bola rolar, durante as últimas semanas, muita coisa foi falada. O jogo fora de campo esteve bombando. O noticiário, né? Mudança da data, Hugo Souza, o clima hostil. A frase falada pelo Mateuzinho, lateral direito, que pertence ao Flamengo, né? E que o Corinthians ainda não fez o pagamento, né? Mesmo caso envolvendo o Hugo Souza. E ele falou, olha, o clima vai ser hostil, o clima vai ser pesado. Foguetório na madrugada, na porta do hotel do Flamengo. Isso aí é normal, já aconteceu em várias situações, em vários lugares. É errado, mas é normal. O clima era esse, o ambiente era esse, né? E eu estive esses últimos dias em São Paulo e a confiança em São Paulo era enorme de que o Corinthians conseguiria a classificação na imposição da sua torcida, da fiel, que é extraordinária, que canta, que empurra, que vibra, é uma torcida diferente, aquelas coisas todas. Só que alguns detalhes foram esquecidos nesse pré-jogo. O mais importante, a qualidade dos times. Hoje ficou provado que o Flamengo tem uma equipe bem superior à do Corinthians. E é fácil explicar. O Flamengo, desde o início do jogo, estava dentro do seu posicionamento, jogando de maneira tranquila, até que aos 27 minutos do primeiro tempo, Bruno Henrique foi expulso de uma forma que não há nenhuma contestação, ele tinha realmente que ser expulso. 27 minutos do primeiro tempo. Olha o que sobrava de tempo nesse jogo, minha gente. Mas aí entrou algo que faltou na análise pré-jogo. E principalmente depois do que nós vimos no primeiro jogo no Maracanã. A qualidade. O time do Flamengo, ele é muito melhor que o time do Corinthians. E isso ficou explícito hoje. O Corinthians teve, a partir dos 27 minutos do primeiro tempo, um jogador a mais e só teve uma chance realmente que levou perigo, que foi aquele belo chute do Yuri Alberto no segundo tempo. Uma defesaça do Rossi. Tirando isso, um chute do Giovani na entrada da área, algumas cabeçadas que passaram perto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: esse jogo de hoje expôs a diferença entre os times e a falta de qualidade do Corinthians, porque o Corinthians não conseguiu incomodar o Flamengo. Obviamente que era um jogo nervoso, um jogo tenso, um jogo que vale muito, uma final de Copa do Brasil, mas o Flamengo tinha uma desvantagem em campo. Mas a qualidade fez a diferença. E a qualidade foi o antídoto para o clima hostil. Porque a torcida do Corinthians no estádio começou a perceber o seguinte: olha o time dos caras aí. Um jogador a menos, tocando a bola, segurando, sem ataque, organizado. E aí entra um outro personagem do jogo, importantíssimo. Felipe Luiz. Gente, o Felipe Luiz fez hoje o quarto jogo como técnico profissional de futebol. Ele ganhou do Corinthians por 1-0, ele ganhou do Bahia por 2-0, ele perdeu para o Fluminense por 2-0 e hoje ele empatou com o Corinthians 0-0.
Felipe Luiz, aos 27 minutos do primeiro tempo, viveu o seu primeiro grande desafio como treinador de futebol. Bruno Henrique sai, dá uma pisada na cabeça do Mateuzinho, na frente dele. A imagem mostra ele assim, ó, já era. O que eu vou fazer? Aí, na hora, ele decide, vou tirar o Gabigol, que boa parte da torcida do Flamengo pedia para ele fazer, mas ele não ia fazer, mas ele fez, tirou o Gabigol e botou o Fabrício Bruno. Naquele momento, muita gente pensou o seguinte, porra, que isso? Botou um zagueiro, fechou o time, tinha que botar o Michael, tinha que botar o Plata, que são jogadores de ataque, né, para chegar e para ir para o ataque, ir para cima, atacar o Corinthians. Mas aí é que tá. Existe uma palavra, além de qualidade, que definiu essa classificação do Flamengo hoje. Estratégia. A classificação do Flamengo foi uma combinação de qualidade com estratégia. O Flamengo tem muito mais qualidade que o Corinthians e teve uma estratégia muito melhor que a do Corinthians. Aí entra Felipe Luiz. Ele tinha um plano de jogo. Perdeu uma peça importante que vinha bem no jogo, hein? O Bruno Henrique estava fazendo uma boa partida. Ele coloca o Fabrício Bruno. Ele põe 3 zagueiros. Ele fecha o sistema defensivo e aí o que ele imaginou? Eu vou liberar o Wesley. O Wesley é a minha válvula de escape. É a minha saída pelos lados para eu tentar chegar lá na frente. Colocou o Arrascaeta mais adiantado para tentar segurar a bola, até teve uma oportunidade no lance com o Gustavo Henrique também, que muita gente está comentando, que o Gustavo Henrique poderia ser expulso, né, porque cometeu a falta, aquela coisa toda. E foi isso que ele pensou. Eu vou fechar o time e o meu time é melhor. O meu time tem mais qualidade técnica. Então eu vou encher o meio campo e vou ficar com a bola. E foi o que aconteceu. O Corinthians descia, empurrado pela torcida, mas batia num muro rubro-negro e quando a bola vinha para o Flamengo, esfriava o jogo com técnica. Começando lá de trás. Léo Ortiz, Léo Pereira, jogadores técnicos. Aí quando vai para o meio campo, aí é um abuso. Pulgar, que talvez tenha feito hoje a sua melhor partida no Flamengo, hein? Talvez hoje tenha sido o melhor jogo do Pulgar no Flamengo. Jogou muito. Pulgar, De La Cruz, enquanto teve condições. Gerson, colossal. O Gerson já é o principal jogador do time do Flamengo. Ele deixou para trás a Arrascaeta, deixou para trás Bruno Henrique e outros jogadores. Deixou para trás essa galera toda. O Gerson hoje é o principal jogador do time do Flamengo. Ele pegou o jogo no meio campo, botou no bolso, falou, o jogo é meu. O jogo é meu. A Arrascaeta, que mesmo tendo despencado de produção, o Arrascaeta caiu muito de produção. O Arrascaeta, ele está visivelmente se arrastando. Está difícil para o Arrascaeta, ele está sofrendo, ele não está na sua melhor condição. Mas ele, com a bola no pé, tem uma qualidade absurda. Então, o Flamengo com esses caras, e com o Alexandre no primeiro tempo, tocando a bola. Organizado. O Corinthians tinha dificuldade para entrar. Quando entrava, teve o Rossi numa atuação segura e decisiva. O Rossi é um goleiro que aparece em jogos grandes. Ele influencia no jogo, ele amarra o jogo, ele faz defesas difíceis, ele tem essa característica. Então o Flamengo, com a sua qualidade, perdeu o ataque, mas segurou o jogo com a bola, qualidade. Vamos tocar. Vamos tocar, o Corinthians vai passando o tempo, ele vai ficar desesperado, ele vai sair, ele vai abrir brecha para o contra-ataque e algumas vezes, principalmente no segundo tempo, o Flamengo ainda tentou chegar e teve algumas oportunidades. Por isso, o Felipe Luiz tirou o Alexandro e colocou o Ayrton Lucas no intervalo. Porque ele falou, eu já tenho profundidade na direita, agora eu quero ter profundidade na esquerda. Eu vou botar o Ayrton Lucas. Que não conseguiu. O Wesley foi muito mais eficiente, mas a ideia do Felipe era essa. Eu não tenho atacante, mas eu tenho que ter profundidade. Laterais, que são pontas, que chegam ao fundo e esperar que os jogadores do meio cheguem na área para finalizar. O Flamengo foi estratégico. O Flamengo tinha uma vantagem. Podia jogar pelo 0-0, pelo empate. E amarrou o jogo com qualidade. Com a bola no pé. E aí o tempo foi passando. O time do Corinthians, que tem limitações, começou a ficar tenso. A torcida, vendo que a coisa estava feia, começou a cantar mais baixo, começou a ouvir na transmissão a torcida do Flamengo, e aí o clima hostil virou um clima amigável para o Flamengo. Foi isso. Aqui, ó. A Neoquímica Arena, que realmente é difícil jogar aí contra o Corinthians. Mas hoje, pela qualidade
e pela estratégia do Flamengo, elaborada pelo seu treinador e desempenhada com muito empenho pelos jogadores, fez com que o clima aí ficasse tranquilão. É o melhor antídoto para uma pressão insuportável, como fazia a torcida do Corinthians. Jogar bola. A bola tá comigo? Vou tratá-la bem. Pá, 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 pá. Toque e sai. Toque e sai. O placar é do Flamengo. O 0-0 é do Flamengo. Quem tem que tirar vantagem é o Corinthians. Então o Corinthians que venha. Vem, bate, volta, a bola cai comigo, segura. E neste momento, o cara que fez uma diferença brutal no jogo chama-se Gerson o Coringa. Porque ele assumiu uma liderança em campo, como vem acontecendo nessa temporada. O Gerson, ele é outro jogador depois do problema médico que ele teve no início do ano, que ele teve que passar por uma cirurgia no rim. Ele mesmo fala que aquilo ali mudou a vida dele, mudou o foco dele. Ele hoje está jogando como ele nunca jogou na vida dele, nem nos seus melhores momentos, lá 2019, 2020, com o Jorge Jesus. O Gerson nunca jogou tanta bola como ele está jogando agora. E ele virou a referência do time do Flamengo, superando outras referências. Então foi isso, minha gente. O jogo foi esse. Eu sou melhor, eu tenho qualidade, eu tenho uma estratégia melhor, perdi um jogador, difícil, mas vou arrumar dessa forma, e deu certo. Congestionou tudo, ficou com a bola, tocou com muita qualidade, fez o tempo passar, teve poucas chances de fazer gol, mas o Corinthians também, que precisava, não teve muitas. Ou seja, 0-0, Flamengo classificado. Deu um show o iniciante Felipe Luiz. Deu um show. E fez algumas mexidas, por exemplo, o De La Cruz, que é um jogador que desde os tempos do River Plate, é bom falar isso, ele se machuca muito. Eu ouvi hoje alguns comentários, porque o calendário no futebol brasileiro tem mais jogos do que na Argentina. Tem, mas desde lá ele se machuca muito. 2020, 2021, 2022, o De La Cruz ficou muito tempo no departamento médico do River Plate, hein? É só você averiguar isso aí. Ou seja, ele vem com toda a qualidade que ele tem, grande jogador, mas com histórico de lesões. Aí ele sente. E entra um cara que foi muito bem no jogo, chamado Alcaraz. Esse é um jogador que entrou muito bem na partida, que deu ao Flamengo algumas possibilidades a mais ofensivamente, porque ele tem uma característica de um jogo mais agudo, mais ofensivo e de finalizações de fora da área. Ele é um cara que bate bem de fora da área, embora hoje tenha tentado pouco. Mas ele deu uma nova dinâmica ao meio-campo do Flamengo. Essa alteração também foi muito importante. Então, o sistema defensivo do Flamengo muito bem posicionado, antes da entrada do Fabrício Bruno, depois da entrada do Fabrício Bruno, Pulgar, uma grandíssima atuação, De La Cruz, enquanto pôde jogar, colaborou, Arrascaeta, mesmo se arrastando com a bola no pé, ajudou, se esforçou, se dedicou, o Gerson, um monstro, e a dupla Gabigol e Bruno Henrique não fizeram parte dessa história. Ou melhor, o Bruno Henrique até começou bem, mas ao sair, ele prejudicou o Flamengo, mas depois o Felipe Luiz arrumou uma solução que ele conseguiu compensar essa ausência do Bruno Henrique. E o Gabigol, mais uma vez, não. Realmente, ele tentou, ele se movimentou, mas não deu. Então, justíssima a classificação do Flamengo. Um Flamengo estratégico, um Flamengo técnico, um Flamengo superior ao Corinthians, né? O Corinthians teve um clima de tensão, um pré-jogo agitado, de muita confiança, mas na prática esbarrou num time melhor, experiente e que soube administrar muito bem tudo aquilo que aconteceu. E foi uma demonstração clara de que este grupo do Flamengo está inteiramente comprometido com o Felipe Luiz. Porque o que aconteceu hoje, os jogadores tiveram que correr bem mais. Perderam um companheiro aos 27 minutos do primeiro tempo. Tiveram que se esforçar ainda mais e se esforçaram. Deram tudo. O grupo do Flamengo está com o Felipe Luiz. Quer ajudá-lo. E isso deixa o Flamengo muito forte, como a gente viu hoje na Neoquímica Arena. Tão forte que transformou o clima hostil num clima amigável. Parecia que estava tudo tranquilo para o Flamengo em Itaquera. É isso, minha gente. Qualidade e estratégia. 2 pontos fundamentais na vida e que fizeram a diferença nesse confronto
entre Flamengo e Corinthians. Flamengo classificado para uma final extraordinária contra o Atlético.